Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula desse nosso maravilhoso Super à Prova. Hoje, aqui os nossos queridos autores, né? Hoje nós iremos falar a respeito da Baixa Idade Média e da crise do feudalismo, né? Nós falamos a respeito do apogeu do feudalismo na nossa última aula, que é a situação de ruralização, de fragmentação, que é a situação de isolamento que a Europa vivia, e agora as coisas começam a mudar ali a partir do século XI, as coisas começam a mudar. Então, a ideia fundamental, pessoal, é que a partir do século XI a Europa vai começar a sofrer uma série de transformações. Isso é fatal. Quais são as transformações? Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer, vocês sabem por quê, gente? É porque, normalmente, há uma visão muito preconceituosa em relação à Idade Média. Aquela coisa da Idade Média, a Idade das Trevas. Parece até que ninguém desenvolveu nada, ninguém inventou nada na Idade Média. Mas a realidade é que, lá pelos idos do século XI, você tem duas novidades chegando com muita força. Primeiro, o uso da charrua, que é o arado com rodas, que permitiu um aumento da produtividade da agricultura no norte da Europa, que foi um negócio fantástico, porque o arado romano era muito leve para aquela terra pesada, úmida, daquela Europa do norte mais fria. Com o surgimento da charrua, nossa produtividade agrícola vai crescer bastante. Outro aspecto importante é a introdução do moinho de vento, mas não na função de moinho. O uso do moinho de vento como associado à bomba d'água para drenar pântanos, o que permitiu um aumento da área plantada. Então, a primeira grande transformação que nós vamos observar é a ampliação da capacidade produtiva na agricultura europeia, que faz gerar, pela primeira vez, excedente agrícola. Então, o fundamental para o desenvolvimento de uma atividade comercial, a Europa começa a ter, que é esse excedente da agricultura. Certo, gente? Então, isso é muito importante. Paralelamente, no âmbito político, nós temos um problema que é o excesso de nobres. Dentro do feudalismo, o que nós vamos ter aqui é a chamada regra da primogenitude. Então, só o filho mais velho do senhor feudal herdava o feudo. Os outros eram chamados nobres sem terras. Não apenas os irmãos daquele que herdava, mas os filhos desses irmãos. Então haverá um crescimento exponencial no número de nobres sem terra, que formam uma espécie de... uma camada de saqueando, roubando, matando, formando bandos armados, que aumentam gravemente a insegurança da Europa nesse período. Diante disso, e combinando-se aí questões também de religiosidade, mentalidade extremamente religiosa da época, você vai ter, nos idos dos anos de 1090, mais precisamente no ano de 1095, que um Papa convoca, o Papa Urbano II, convoca a cristandade para um movimento que vai ganhar o nome de Cruzadas. Ele convoca a chamada Primeira Cruzada, cujo objetivo era, primeiro, questão religiosa, recuperar o controle cristão sobre a Terra Santa, sobre a cidade onde Jesus foi crucificado e posteriormente ressuscitou, que é a cidade de Jerusalém. Então, os cristãos queriam retomar o controle ali da região da Palestina. Só que o outro objetivo era também a incorporação de terras, né? Porque você tinha um excesso de tinha um excesso de testosterona guerreira ali. Vamos jogar esse povo para cima do nosso vizinho aqui, tradicional inimigo. Então as cruzadas surgem com muita força, elas se estendem, são 8 cruzadas oficiais entre 1095, quando parte a primeira, e 1270, quando termina a última. Os resultados das cruzadas são mistos, né? Eles podem não ter recuperado o controle de Jerusalém, eles podem não ter retomado a Terra Santa, mas
conseguiram a reabertura do Mediterrâneo, e isso, combinado com o aumento da produtividade da agricultura, vai levar a um processo que é conhecido como renascimento comercial e urbano, e que será de uma importância fundamental na medida em que levará ao surgimento, em primeiro momento, de rotas de comércio, aonde a Europa exporta produtos agrícolas, produtos agropecuários e importa artigos de luxo como seda, porcelana, cristal. Isso entra pela Europa via Constantinopla e Itália, né? Então a Itália será o grande centro desse processo, distribuindo aí esses produtos chamados especiarias, né? Os temperos, famosos temperos do Oriente, para a Europa inteira. Mas outras regiões acabarão sendo beneficiadas por conta dessas rotas de comércio. É a rota do Mediterrâneo, é a rota Champanhe, é a rota do Mar do Norte, pipocam, começam a surgir feiras que abastecem os mercados locais. Essas feiras vão evoluir para cidades, essas cidades eram chamadas de burgos, e daí os habitantes dessas pequenas cidades, como eram majoritariamente comerciantes, vão ser chamados de burgueses. Então o que nós vamos observar? O nascimento de uma nova classe social impulsionada pelo desenvolvimento do comércio. Esse crescimento econômico, toda essa pujança, leva a um crescimento populacional muito significativo. Essas cidades são muito mal organizadas, essas cidades são muito sujas, e isso vai dar problema. Agora, é bom lembrar que todo esse crescimento econômico, então os senhores feudais estão levando vidas muito mais chiques, a igreja, o surgimento gótico, né? Nossa, aquela arquitetura maravilhosa, tudo isso surge, só é possível graças à base agrícola. Continua sendo uma base agrícola a economia europeia. E em última instância, todo esse crescimento é fruto da superexploração do servo. Então a vida do servo vai piorar com uma quantidade cada vez maior de exigências. Na medida em que eu continuo querendo todos os privilégios que eu tinha, mas acrescentei a isso novas exigências. Eu não quero mais só cavalo, armadura, blá, blá, blá. Eu quero também especiaria, seda, porcelana. Aí não há tatu que aguente. Você vai começar. Vamos chegar ao século XIV num clima de fome generalizada, de dificuldade. Começamos a ter rebeliões, começam a ocorrer grandes rebeliões chamadas jaqueries. Essas rebeliões se expandem violentamente e, de repente, chega na Europa a peste negra, a peste bubônica, mais ou menos aí junto, né, do início da Guerra dos 100 Anos, quer dizer, estava tudo. As pessoas achavam sinceramente que o mundo ia acabar, mas não é o mundo que está acabando, é o feudalismo que está entrando em colapso por conta dessa contaminação desse sistema tão simplório, tão agrário, tão autossuficiente, com um novo modelo comercial que exige dele algo que ele não tem a oferecer, que é produtividade, para poder financiar todo esse comércio internacional. Então, no final das contas, aquela pujança dos séculos XII e XIII termina com um colapso no século XIV, que vai abrir caminho para o início da Era Moderna. Aqui nós temos o nosso mapa mental, para que depois vocês possam fazer aí uma revisão, para que vocês possam tirar aí alguma dúvida. E o nosso reforço de teoria, né? A produção artística viveu um momento de enriquecimento durante a Baixa Idade Média, especialmente no campo da arquitetura, com o surgimento da arquitetura gótica. Na medida em que você transita de um padrão tipicamente medieval, que é o chamado românico, né? Que é estilo opaco, baixo, as igrejas pequenas, baixas, parecendo fortalezas, para igrejas monstruosas. Desgraçadamente, tivemos aí um dos maiores exemplos da arquitetura gótica pegando fogo lá na França, né? A Catedral de Notre-Dame, isso é uma desgraça, mas é um exemplo dessa arquitetura que se desenvolveu nesse período de enriquecimento da Europa. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.